Olá a todos, eu sou o professor Leandro Campos. Vamos dar início, nesses vídeos, ao estudo da Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Essa lei trata da distribuição, da organização do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro nesse Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, como é que o Tribunal de Justiça se apresenta, organicamente falando, no espaço territorial do Estado do Rio de Janeiro, e não só isso, né? não apenas a questão territorial, mas também a questão material, os assuntos, os órgãos, o que cabe a cada órgão trabalhar, o que cabe a cada uma das varas em matéria de competência, enfim, até mais ou menos a metade dessa lei, ela vem dizendo sobre os órgãos, né? O Tribunal Pleno, o Conselho da Magistratura, o presidente do TJ, e vem dizendo as atribuições desses órgãos, né? A composição e as atribuições. Por exemplo, como é composto o Tribunal Pleno, como é composto o Conselho da Magistratura e o que eles fazem, quais são as atribuições deles, né? Quais são as atribuições do primeiro vice, do segundo vice. Então, até mais ou menos ali, a metade dessa lei, ela vem se preocupando com esse tema, tá? Mais ou menos da metade para frente, ela já entra especificamente em matéria de competência, né? Então, matéria processual, as competências cabíveis em cada uma das varas. Então, por exemplo, que tipo de ações eu vou promover e elas têm a competência da vara civil? O que eu vou promover, né? O que eu vou acionar, quais são as ações cabíveis em vara de família, em vara criminal, em execução penal, vara de órfãos e sucessões, né? Muita gente acha que são processos que têm a ver com crianças órfãs, e não é. Então, você tem uma série de competências, né, que vai alargar o Código de Processo Civil, vai alargar o Código de Processo Penal no sentido da competência, tá? No assunto competência. Então, essa é a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos falar aqui, nosso estudo será feito artigo por artigo, tá? Dentro de cada assunto que a lei trata, eu vou apresentar isso. A lei ela vem dispondo sobre vários assuntos determinados e dentro de cada assunto a gente vai discutir o que tem ali e o que pode ser objeto de prova, tá? Então vamos distribuir aqui, vamos colocar aqui a lei para a gente ver. Vamos lá. Pronto. Essa aqui é a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro. A primeira observação é o seguinte: o número da lei, tá? Lei 6956. Se você vai fazer o concurso do TJ e essa lei só cai no Tribunal de Justiça, lógico, do Estado do Rio de Janeiro, porque é sobre esse poder judiciário que ela regula, você vai procurar no Google, por exemplo, a Lei 6956. Tá? Mas você tem que tomar cuidado, porque essa numeração é uma numeração do Estado do Rio de Janeiro. Se você colocar no Google Lei 6956, muito provavelmente vai aparecer a Lei Federal 6956, que não tem nada a ver com isso aqui. Então, assim, você tem a União Federal e você tem o Estado do Rio de Janeiro. Cada um tem as suas leis, cada um tem o seu poder legislativo. No que trata aí da União Federal, as leis federais, você tem a Lei 6956, que é uma lei bem antiga, que trata sobre outro assunto que eu nem sei qual é e nem interessa saber também pra gente. Então você tem que tomar cuidado, porque se você baixar essa lei no Google, vai aparecer a lei federal e você vai estudar essa lei federal, então cuidado. Não é a lei federal 6956, é a lei fluminense, a lei do Estado do Rio de Janeiro 6956. Então já está dado o recado aí. Esse título 1, ele vem falando aqui, né, no artigo 1º, vem falando das disposições gerais. Então, a apresentação de uma forma geral dessa lei, depois ela vai entrando em assuntos específicos. O artigo 1º, ele vem falando: esta lei dispõe sobre a organização e divisão judiciárias do Estado do Rio de Janeiro, bem como sobre as normas gerais de administração e funcionamento do Poder Judiciário e seus serviços auxiliares. Então, esse artigo 1º é uma apresentação de tudo que a gente está falando aqui, né? Os serviços auxiliares são os técnicos e analistas que você vai fazer concurso, você fará parte do corpo aí dos serviços auxiliares ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Então, não tenho o que acrescentar, isso já foi falado no artigo 1º.
o parágrafo único vem dizendo: fica vedada, ou seja, fica proibida, a extinção ou desinstalação quando se tratar de vara única. Quer dizer, quando você tem uma técnica legislativa, né, você tem um artigo e ele traz um assunto determinado, quando vem entrando aí nos parágrafos, nos incisos, nas alíneas desses artigos, eles vão esmiuçando esse assunto que o artigo vem tratando. Mas o parágrafo único ele não tem muito a ver, não tem muito foco aqui do artigo 1º. Ele poderia ser até um artigo separado. Então ele não tem muita relação aí com o artigo 1º. Se você entender que o artigo 1º é uma norma geral, então tem relação, mas especificamente falando, não está muito ligado. Então, enfim, o que o parágrafo único está dizendo? Você tem vara única, tá? Vou até colocar aqui, ó, vara única. Em algumas determinadas comarcas, eu não sei se isso hoje não existe, também não interessa, você não tem um juiz de vara civil, um juiz de vara criminal, outro juiz de vara de família, não. Como a comarca é muito pequenininha, existiam varas únicas, quer dizer, era um juiz para todos os assuntos. Tá? E o que ele está dizendo aqui, essa lei é uma lei do ano de 2015, né? Do ano de 2015, ele vem dizendo que é vedada a extinção ou a retirada, né? A desinstalação, quando se tratar de vara única. Ele está se preocupando com essas pequenas comarcas que têm vara única e que elas podem ser extintas ou desinstaladas. E o que ele está dizendo, olha, não pode. Por enquanto permanece isso aí, permanece a vara única. O que pode acontecer mais para frente, essa comarca crescendo, aumentando o montante de processos, lógico que essas varas elas podem ser desdobradas em outras varas, mas a vara única não será extinta, de modo que aquela comarca fique sem nenhuma vara, né? Fique sem nenhum juiz, extinta ou desinstalado, retirada dali. Então, o parágrafo único tem uma preocupação, digamos assim, momentânea, né? Uma preocupação de 5 anos atrás. Hoje em dia, se existe vara única aí nas comarcas do interior, em algumas são muito poucas. E aí também não há preocupação em saber qual é a comarca que tem vara única, não. Fica tranquilo. O artigo 2º vem dizendo que o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro exerce com independência a função jurisdicional e tem as garantias de autonomia administrativa e financeira, observadas a Constituição da República, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e as leis. Alguns aspectos aqui para a gente considerar. O Poder Judiciário exerce com independência. Então, essa é uma palavra forte, é uma palavra interessante. Por quê? Porque ela se refere ao Poder Judiciário. O que a Constituição determina? Que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Então, um poder não tem a dependência de outro poder. Então, ele está dizendo aqui que o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro ele é independente. Ótimo, está repetindo o que diz a Constituição e que os poderes são independentes. Beleza? Vai exercer com independência a função jurisdicional, que é a função típica desse poder. É a função típica do Poder Judiciário. É a chamada função jurisdicional. O que significa, numa palavra, em termos mais que a gente consegue entender melhor, é a capacidade que o Poder Judiciário tem de dizer o direito. Dizer quem está certo e quem está errado. Né? Então, se eu tenho uma demanda, eu levo essa demanda até o Poder Judiciário, ou seja, eu entro com um processo contra o meu vizinho se defende, e quem é que vai ter razão? Eu ou meu vizinho? Nenhum dos dois. Quem vai ter razão é o juiz. Essa é a função jurisdicional. É ele que vai dizer o direito. É ele que vai dizer o direito de cada uma dessas partes envolvidas. Então, isso é a função jurisdicional. É a função típica do Poder Judiciário. E depois ele continua, esse artigo 2º, ele vem falando das garantias de autonomia. A autonomia administrativa e financeira. Observadas as constituições, né, a federal e a do Estado do Rio e as leis. Tá? Então, quando se fala em autonomia, você está dizendo que ele tem autonomia, ele tem uma certa liberdade, né, entre aspas, para se administrar. Estou falando do Poder Judiciário. Ele tem uma autonomia para se administrar. Significa que o governador do Estado, a Assembleia Legislativa não vão interferir
nessa autonomia que o Poder Judiciário tem de se administrar, de criar seus órgãos, colocar suas atribuições, administrar seus servidores, administrar a sua parte patrimonial, né, digamos, os prédios, os fóruns, enfim, a conta de luz, a conta de internet. Então, o Poder Judiciário ele tem uma autonomia administrativa. Por que eles falam autonomia? Porque não é soberania. Você tem a diferença entre soberania e autonomia. Lógico, quando você estuda direito constitucional, você vê bem essa diferença, que os entes e os órgãos eles têm autonomia. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Nesse caso, ela é livre para não exerce influência de nenhum fator externo ou interno, né? A soberania. Agora, a autonomia, eu falei liberdade entre aspas. Por que entre aspas? Porque a autonomia sofre determinados limites. Ela tem, o Poder Judiciário tem autonomia, significa que ele pode fazer o que a lei permite que ele faça, né? Então, você tem a autonomia, você tem um limite, que limite trazido aí pela própria lei. Então, não vou me estender aqui em assuntos de autonomia e soberania, mas é importante você tomar nota desse artigo 2º com relação a essa autonomia, porque em questão de prova, pode ser que eles tirem essa palavra autonomia e coloquem a palavra soberania. E aí a questão vai estar errada, né? Então, o Poder Judiciário ele não tem soberania administrativa, ele tem autonomia administrativa. E também a financeira, né? Que aí já é um assunto mais detalhado, tem a ver com orçamento, tem a ver com previsão de gastos, a proposta orçamentária, a execução orçamentária. Então, o assunto de autonomia financeira é um estudo completamente à parte disso aqui, né? Você estuda em direito financeiro, administração financeira orçamentária, ou também chamado de direito orçamentário. Enfim, você tem lá a verba destinada ao Poder Judiciário e ele vai executar essa verba de acordo com a previsão orçamentária, né, que é dada a ele, ao Poder Judiciário. Então, eu chamaria atenção nesse artigo 2º, como eu falei, para a autonomia, né, que pode ser tirada aí a autonomia e colocar soberania, e chamaria atenção também para esse administrativa e financeira, tão somente, porque eles podem colocar uma outra aí, né, uma outra autonomia aí, sei lá, processual, sei lá o quê, e não tem. Você tem autonomia administrativa e financeira. Atenção também para a função jurisdicional, que é a função típica do Poder Judiciário, e a independência, que aí está se referindo ao poder em relação a outro poder. Então, esse artigo 2º ele é bastante interessante, bastante técnico, né, e elucidativo. O parágrafo único fala: todas as decisões judiciais e administrativas dos órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro serão motivadas e os julgamentos públicos, ressalvadas as exceções previstas na Constituição da República. Eu vejo nesse parágrafo único muitas questões de prova interessantes, tá? Então, vamos lá, vamos esmiuçar primeiro esse parágrafo único e vamos ver o que pode ser mudado aqui nesse parágrafo com relação à questão de prova. Ele fala: todas as decisões judiciais e administrativas, esse é o primeiro ponto. Ele está falando tanto em decisão judicial, ou seja, decisão que cabe ao Poder Judiciário dentro da sua função jurisdicional. O que eu estou querendo dizer no linguajar popular? Quando você entra com um processo na justiça e o juiz vai dar uma sentença. Então, essa sentença é uma decisão judicial, dentro de um processo judicial, um processo em que o Poder Judiciário vai analisar dentro da sua função jurisdicional, a função que lhe cabe, né? Mas não só as decisões judiciais, também as decisões administrativas. Então são processos que não são processos judiciais que vão ocorrer perante o Poder Judiciário. São processos administrativos, são duas coisas separadas, diferentes. Vamos lá, quando você estuda o poder, né, os poderes, lá no direito constitucional, você sabe que os poderes têm as funções típicas e as funções atípicas. O Poder Judiciário tem a função típica, que é a função jurisdicional, acabamos de falar, as decisões judiciais, enfim. Mas o Poder Judiciário também tem, dentre as funções atípicas, tem a função atípica administrativa. Nós acabamos de falar aqui no caput do artigo 2º,
que existe autonomia administrativa, né? Então existem processos administrativos, ou seja, processos internos que não vão correr em nenhuma vara ou nenhum juizado. São processos administrativos esses que vão correr em organismos internos ali do tribunal, organismos administrativos do tribunal. Não são assuntos relacionados à função jurisdicional, mas assuntos ligados à sua própria administração. Por exemplo, você tem um processo de licitação, ou você tem, outro exemplo, um processo administrativo disciplinar de um servidor do tribunal. Então, são processos administrativos que dizem respeito à administração do próprio Poder Judiciário, do próprio Tribunal de Justiça. Também essas decisões são abarcadas aqui pelo parágrafo único, né? Não só as decisões judiciais, mas também as decisões administrativas. E está dizendo o quê? Que serão motivadas. Serão motivadas. Ou seja, se o juiz der uma decisão judicial ou se houver uma decisão administrativa, tem que dizer o porquê está sendo tomada aquela decisão. Por quê? Então tem uma fundamentação. Olha, esse cidadão aí condenado a pena de 10 anos. Por quê? Ah, porque ele roubou, está provado que ele roubou, tá. Então você tem uma fundamentação. Está provado através de documentos, testemunha, sei lá o quê, câmera, pericial, enfim. E essa decisão administrativa, o servidor aí tem que ser demitido, então a demissão do servidor é uma decisão administrativa, mas tem que ser motivada. Por que ele está sendo demitido? Tem que explicar por quê. Então a fundamentação, né? A motivação é explicar, olha, está provado que ele desviou verba pública, está provado assim, assim, assado. Isso dentro de um processo. Então ele está dizendo que as decisões judiciais e administrativas, todas elas serão motivadas, todas motivadas, tá? Todas têm que explicar por quê, têm que ser fundamentadas. E depois ele continua. E os julgamentos públicos. Opa, peraí que eu vou melhorar isso aqui. E os julgamentos públicos, ressalvadas as exceções. Então aqui na parte inicial ele fala todas as decisões motivadas. Todas. Né? Todas elas. Não existe decisão sem ser motivada. E os julgamentos, eles serão públicos, exceto quando o interesse da causa aí, né? Então, por exemplo, eu quero entrar no site do tribunal e acompanhar um processo. O processo é público. Via de regra, você pode acompanhar. Você pode até ir lá ver a audiência, estar presente na audiência, sem ser parte, sem ser advogado. Você pode acompanhar o tribunal do júri. É interessantíssimo. Vai lá, convido você, vai lá no fórum, procura saber onde é que é o tribunal do júri, senta lá, assiste. É público, é público. Agora, existem aqueles processos que têm segredo de justiça, por exemplo, vara de família, aí você não pode chegar e ver o negócio, né? Então, tem alguns processos que a própria legislação processual já atribui àquele processo um segredo de justiça e outros que o juiz pode dar também, dependendo da causa. Então, os julgamentos são públicos. Essa é a regra. E a exceção é que, quando houver exceções previstas em lei, Constituição, enfim, aqui ele fala só na Constituição, mas a lei também prevê. Então, essa é a apresentação desse parágrafo único. O que eu acho que pode ser objeto aí? Na primeira parte, quando ele fala em todas as decisões judiciais e administrativas serão motivadas, ele pode mudar e dizer que apenas as decisões judiciais serão motivadas, as administrativas não, ou vice-versa, né? Ou então ele pode dizer que as decisões judiciais e administrativas serão motivadas, ressalvadas as exceções. Então, não tem exceção para motivação, tem exceção para julgamento público, tá? Então tem que tomar cuidado com esse ponto. O outro ponto aqui, quando fala dos julgamentos públicos, exceto ressalvadas as exceções, eu já vi questão de prova colocar, você tem aqui regra e exceção. Qual é a regra? O julgamento é público, exceto em algumas situações. Eu já vi perguntar em prova colocar no contrário, que a regra é que o julgamento seria privado, seria particular, e que excepcionalmente o juiz daria um caráter público àquele julgamento, o que é errado, né? Então, algumas considerações aí a serem feitas com relação a esse parágrafo único. Continuando aqui o artigo 3º, ele fala que são órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Aí vai falar Tribunal Pleno, o órgão especial, as seções especializadas, as câmaras, os juízos de direito, Tribunal do Júri, Conselhos da Justiça Militar, juizados especiais e suas turmas recursais, juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, juizados de torcedor em grandes eventos. Agora, esses
todos aqui, eu não vou falar com vocês agora, tá? Porque a própria Lua de Gerge, ela vai detalhando, no seu correr, ela vai detalhando o tribunal pleno, o órgão especial, e depois, lá na frente, a gente tem condições de discutir cada um deles. Então, primeiro aqui, só uma apresentação, tá? São órgãos do Poder Judiciário. Aqui uma apresentação. Os juízos de direito, tá? Os tribunais do júri, as competências das varas. Isso a gente vai falar no decorrer do nosso estudo. Tá? Então, por enquanto, aqui o artigo 3º, só uma apresentação do que vem, e vem mais coisas além do que isso aqui apenas. Tá? Então, guarde isso aí, no decorrer do curso a gente vai estudar cada um deles. O parágrafo 1º, ele vem dizendo que o Tribunal de Justiça, mediante resolução, sempre que necessário para a adequada prestação jurisdicional e sem aumento de despesa, poderá alterar a competência, a estrutura e a denominação dos órgãos judiciários, bem como determinar a redistribuição dos feitos. Ele vem falando que o TJ, ele vem dizendo qual o veículo, né? Resolução. Resolução não é lei. Resolução é ato administrativo. Tá? Então não é uma lei, ou seja, não é algo criado pelo Poder Legislativo, não é algo criado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. É uma resolução, é um ato administrativo. Está dizendo que o tribunal, através de resolução, sempre que necessário, não quando for necessário, para adequar a prestação, para fazer uma melhor prestação judicional, e sem aumento de despesa também, porque isso é interessante, porque se aumentar a despesa tem que ser através de lei, poderá alterar a competência. Né? Então ele pode alterar a competência, isso é complicado até, porque a alteração de competência tem lá as competências de cada ente federativo para isso, enfim, aqui ele está dizendo que poderá alterar a competência, a estrutura e a denominação dos órgãos para trazer uma melhor prestação jurisdicional sem que haja aumento de despesa. E pode também determinar a redistribuição dos feitos. Os feitos são os processos, tá? Redistribuição, para você entender o que é redistribuição, você tem que entender o que é distribuição. E distribuição é quando você dá a entrada no processo e ele é distribuído, né, a alguma das varas. Então, existe a chamada distribuição, quando você dá a entrada no processo. Quando você fala em redistribuição, é porque um processo já foi distribuído. Um processo que já foi dada entrada nesse processo. E por algum motivo ele é redistribuído a uma outra vara. Por quê? Porque mudou a competência. Porque alterou o nome. Enfim, esse parágrafo primeiro ele vem dizendo exatamente isso. Né? Alterar a competência, alterar a estrutura, alterar a denominação. E um feito que já foi distribuído a uma determinada vara, ele pode, em função da alteração do nome, alteração da competência, esse feito, esse processo pode ser redistribuído a outra vara. Então está lá, bem como determinar a redistribuição dos feitos. Em prova, pode ser que eles coloquem exceto determinar a redistribuição dos feitos, porque está errado. Então, em prova, pode ser que eles coloquem, para te confundir, ele pode colocar, olha, o tribunal, através de resolução, ele pode fazer isso, pode fazer aquilo, exceto redistribuir os feitos. Errado, ele pode também redistribuir os feitos, né? Bem como determinar a redistribuição dos feitos. E também a questão da resolução. Pode ser que eles mudem isso e coloquem uma lei, ou podem colocar um regimento, podem colocar um outro veículo qualquer, e aqui o veículo é resolução. E sem aumento de despesa, né? Porque se houver aumento de despesa, tem que ser feito através de lei. Então, toda a atenção a esses detalhes aí do parágrafo 1º. O parágrafo 2º fala que ficam mantidas as atuais competências dos órgãos julgadores que compõem o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Esse parágrafo 2º está se preocupando lá com 2015, tá? Então, não tem grandes detalhes aqui nesse parágrafo 2º. Ele fala que ficam mantidas as atuais competências. As atuais quando? Em 2015, quando essa lei foi feita. Depois, isso, logicamente, o próprio parágrafo 1º anterior a ele vai dizendo que pode haver alteração dessas competências, mas ali em 2015, olha, não vai dar nada. Estamos criando essa lei agora em 2015, por enquanto ficam mantidas essas competências. Depois disso, pelo próprio parágrafo 1º, isso pode ser alterado, aí é outra história. Mas o parágrafo 2º se preocupa com uma questão momentânea ali da confecção dessa lei, da criação dessa lei.
O parágrafo 3º fala que o órgão especial, por resolução também, no prazo de 120 dias contados da publicação da presente lei, consolidará as alterações de competência já realizadas. Também, o parágrafo 3º também preocupado com 2015, com a época da publicação dessa lei. Quer dizer que o órgão especial vai... Então, é um parágrafo já exaurido, tá? Que já não, ele está lá previsto na lei, na LODGEST, mas ele não tem aplicação prática, porque isso já aconteceu há 5 anos atrás, em 2015, estamos em 2020. Então, falando que o órgão especial, depois de 120 dias da publicação dessa lei, vai consolidar, ou seja, vai confirmar, tornar sólido, consolidar as alterações que já aconteceram, até a confecção ali da lei de 2015. Então, olha, teve alteração assim, então vai confirmar que as alterações que já aconteceram, mas permanecem essas, tá? Pelo parágrafo 2º, permanecem essas. Então, são 2 parágrafos que não tem muita aplicação para a prova, a meu ver. Parágrafo 4º. O presidente do TJ, no mês de dezembro de cada ano, consolidará, em ato específico, as alterações de competência dos órgãos julgadores, determinadas pelo Tribunal Pleno e pelo órgão especial no período, e encaminhará o respectivo ato à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, o presidente do TJ, não é o presidente da República, é o presidente do TJ, sempre no mês de dezembro de cada ano, vai consolidar, vai confirmar, tornar sólido, consolidar, em um ato específico, eu não estou dizendo qual é o nome do ato, as alterações de competência dos órgãos julgadores, quer dizer, alterou a competência através de resolução, enfim, o presidente vai lá no mês de dezembro vai confirmar isso, nada demais. São determinadas pelo Tribunal Pleno e pelo órgão especial que nem estudamos ainda. Ainda vamos entrar no estudo sobre o Tribunal Pleno e ainda vamos entrar no estudo do órgão especial. Aí eu vou voltar nesse parágrafo 4º para chamar a atenção de vocês com relação a essas alterações. Por enquanto, não se preocupe. E encaminhará o respectivo ato à Assembleia para criar, tornar isso através de lei, criar uma lei para consolidar, para confirmar, para criar melhor essas competências, enfim, que houverem aumento de despesa, por acaso, se for o caso também, né? Mas mandar isso para a LERJ como uma proposta de lei para que essa lei seja votada e aprovada na Assembleia Legislativa, que é o poder legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Então, depois a gente vai voltar nesse parágrafo 4º, quando a gente falar sobre o Tribunal Pleno e órgão especial. Por enquanto, o presidente manda para a LERJ as alterações que aconteceram ali durante o ano, as alterações de competência. Tudo bem. O artigo 4º fala: o Tribunal de Justiça concede na capital e jurisdição em todo o território do Estado compõe-se de 180 desembargadores. Quando ele fala aqui Tribunal de Justiça, ele fala que tem sede na capital do Estado, na cidade do Rio de Janeiro, ele está querendo dizer o Poder Judiciário. Quando ele fala Tribunal de Justiça aqui, ele não está no sentido de apenas um órgão, ele está no sentido de um poder constituído, um poder judiciário do Estado do Rio de Janeiro. E onde fica a sede desse poder? Onde fica a sede do tribunal? Fica localizado na capital do Estado, na cidade do Rio de Janeiro, na capital do Estado do Rio de Janeiro. Tudo bem. A jurisdição em todo o território do Estado. Então, eu acho interessante, quando fala em jurisdição, ele está falando em função jurisdicional, ele está falando em capacidade de dizer o direito, como havíamos comentado aí no começo do vídeo. Então, essa jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Janeiro acontece no território do Estado. Então, o TJ do Rio de Janeiro não tem jurisdição no território de Minas Gerais, ou no território de São Paulo, ou no território do Espírito Santo. É o território do Estado do Rio de Janeiro. Ultrapassou a fronteira do território, isso já é atribuição de outro tribunal. O Tribunal Paulista, Mineiro ou Capixaba. Ou outro estado que seja, né? Então, jurisdição não é atribuição. Atribuição é coisa administrativa. Jurisdição é coisa de função jurisdicional típica do Poder Judiciário. Então, pode ser que eles mudem essa palavra jurisdição e coloquem atribuição, coloquem competência e tal. Então, jurisdição. E os 180 desembargadores. Desembargadores são aqueles que estão no tribunal, né? Aí, agora, tribunal que eu estou falando no sentido de órgão, no sentido de segundo grau de jurisdição, né? São 180 desembargadores no Estado do Rio de Janeiro. E não tem aqui o número de juízes também, nem deveria, nem haverá
nem tem como colocar, porque é sempre numa variação, mais ou menos juízes, ou se aposentam, sobem para desembargador, ou demoram para ter concurso, enfim, mas desembargadores são 180. No artigo 5º, os juízes, turmas recursais e tribunais de primeira instância têm jurisdição nas áreas territoriais definidas por este Código ou por um ato normativo editado pelo Tribunal de Justiça. Então, os juízes das varas, as turmas recursais, que são pertencentes aos juizados especiais, e os tribunais de primeira instância têm jurisdição nas áreas territoriais definidas por este Código. Por exemplo, o juiz da vara civil na comarca da capital não tem atuação, não tem jurisdição em Niterói, por exemplo, ou em Nova Iguaçu, ou em Caxias. O tribunal, a turma recursal, o juizado especial de Madureira, né, o 15º juizado especial civil, ao qual eu já trabalhei lá por 2 anos, ele tem uma área de jurisdição que abrange alguns estados ali, alguns bairros da cidade do Rio de Janeiro. Pega Madureira, pega Cascadura, pega a Rocha Miranda, salvo engano, uma parte de Quintino. Mas quando você chega em Piedade já é outro juizado. Né? Quando você chega no Meia, já é juizado do Meia. Então o juiz de Madureira não tem atribuição no Meia. Então por aí vai. Você tem as áreas territoriais que são definidas. Ele fala aqui, por este código, né, uma lei, né, um código. Antes era chamado Codigest, hoje é Lodigest. Mas nessa lei não vai dizendo exatamente, ele só diz mesmo as comarcas, né? As comarcas, que a gente ainda vai falar sobre isso no outro vídeo. As comarcas de entrância especial, enfim, de entrância comum, é o que ele fala aqui. Não vai falando sobre bairros, como eu acabei de falar, então não se preocupem com isso. Então ele está dizendo que lá os juízes, as turmas e os tribunais de primeira instância têm jurisdição nas áreas que são definidas por esse código, que é uma lei. Parágrafo 1º. Sempre que necessário e a eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio. Então, o juiz está sentado na cadeira dele, lá no seu gabinete, e se ele quiser, se ele achar necessário, quem vai achar isso é ele, se ele achar interessante, se ele achar necessário, ele pode ir até o local do litígio. Por exemplo, se é uma matéria criminal, ele pode direcionar até o local do crime para, de repente, estar presente na reconstituição do crime, que isso é interessante para o juiz saber, ele pode estar lá presente, se ele quiser, se ele achar necessário. Tá? Então não é uma obrigatoriedade, isso vai da autonomia do juiz em querer ou não fazer isso. O parágrafo 2º fala que o Tribunal de Justiça manterá a justiça itinerante incumbida de prestações jurisdicionais a serem definidas por ato normativo do tribunal. Então, justiça itinerante. A justiça itinerante é diferente aqui do parágrafo 1º. Tem gente que confunde uma coisa com a outra. O juiz ir lá no local do litígio não é justiça itinerante. Até porque o juiz já tem a área de atribuição de competência dele, ele está ali no gabinete dele, a causa chegou até ele e ele vai julgar. A justiça itinerante é que o juiz ele vai numa van, num caminhão, num ônibus, você já deve ter visto isso, já ficou sabendo disso, um ônibus em que vai em determinado bairro, afastado, e que as pessoas querem entrar com o processo por algum motivo, e aí por algum motivo não entraram, porque fica longe do fórum, alguma coisa. Então você faz uma justiça itinerante, vai até o local para as pessoas proporem as ações, né? Então, normalmente o juizado especial já faz o acordo ali mesmo. Então, a justiça itinerante não é o juiz indo até o local do litígio, não. É o tribunal indo até o jurisdicionado, para que o jurisdicionado entre com o processo ali na justiça itinerante. Isso possibilita ao jurisdicionado entrar com a ação para que ele não precise ir até o fórum. Eu moro longe, eu quero entrar com um processo contra o meu vizinho. Mas eu moro muito longe do fórum, até lá eu vou gastar muito dinheiro, tenho que trabalhar e tal. Então eu fico sem entrar com o processo. Mas se vem uma justiça itinerante até a porta da minha casa, é interessante, então eu vou propor ali a demanda, já chamo o vizinho, já faço o acordo ali mesmo, já está valendo. Então essa é a justiça itinerante. Então o tribunal vai manter a justiça itinerante, vai incumbida da prestação jurisdicional a serem definidas por ato normativo. Então a única menção
a justiça itinerante é aqui nesse parágrafo 2º, tá? Então, quando ele fala aqui em ato normativo do tribunal, não tem esse ato para você estudar. Isso aí existe um outro ato normativo que vai detalhar essa justiça itinerante, que para você, nesse concurso aqui, que só tem a no DIGERD, consolidação e tudo mais, não vai te interessar estudar isso, tá? Então isso não vai cair na prova. Então tá lá a apresentação aí desse parágrafo 2º. E por enquanto, porque eu digo por enquanto, porque esse vídeo termina aqui, mas o assunto do DIGERD vai continuar nos demais vídeos aí, integrantes do nosso curso completo sobre a Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Então, me despeço por aqui e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.